Sinapse conectados à medicina. Bora lá. Então, qual que vai ser o vídeo de hoje? Continuando com a nossa linha dos vídeos de dermatologia, a gente está na nossa aula 3, vamos falar sobre epidermes, para você que pesquisou epidermes. Então, beleza. Vamos dividir essa aqui é um extrato da nossa pele e a gente vai dividir ele em epidermes, dermes, essa outra camada, e hipodermes, essa última camada. Hoje a gente vai estar falando sobre a epidermes, essa camada mais superficial da pele. Então, quais são as células que se encontram na epidermes? Bom, a gente tem todas essas células daqui, vai passar aqui, ó, os queratinocitos, os melanocitos e as células de Langerhans, além das células do sistema nervoso, né, que são as células de Merkel, tá bom? Então, o que a gente precisa entender aqui? Pode passar. Então, novamente, mostrando aqui a explicação de que essa capa mais superficial da pele é essa capa que a gente vai visualizar. Então, a primeira célula que a gente vai ver são as células principais da pele, que são os queratinocitos. Você deve estar se perguntando, quais são os queratinocitos? Os queratinocitos são todas essas células que começam desde essa parte e vão até aqui. Todas praticamente células que vocês conseguem visualizar aqui são os queratinocitos propriamente ditos. Eles compreendem cerca de 80% da camada da epidermis, só que eles vão estar divididos por camadas e por suas funções que vão ser diferentes em cada parte da pele. Aqui, essa por exemplo já é a camada da dermis, e aqui a gente consegue ver uma protuberância da papila dérmica, né? E a partir dessa primeira célula que se encontra, essas células mais amareladas, que se encontram aqui nessa parte mais em contato com a dermis, a gente vai chamar essas células de camada basal da epidermis. São essas primeiras células. E é importante ressaltar que as células que estão aqui nada mais são do que essas mesmas células que conforme vão sofrendo o processo mitótico, vão subindo. Então, essa célula que se divide em dois, essa sobe um pouquinho, essa se divide em dois, vai dividindo, vai subindo de forma gradual. Então, essas células que vocês veem aqui não é que são células de outra origem, nada disso. São as células que se originam da camada basal e vão subindo de forma progressiva para a parte mais superficial. Essa seria a parte mais superficial da pele, né? E aqui já é indo de forma mais interna. Então, como estão unidas as células umas às outras? É importante ressaltar que essa é uma função primordial para a pele, ter essa proteção e essa união, esse contato fortemente aderido. Você talvez já deve ter ouvido falar dos desmossomas. Então, na parte epidérmica, até aqui, existem essas ligações bem pequenininhas aqui. Estes são os desmossomas. São uniões de coesão fortemente que une uma célula, um queratinocito, a outro queratinocito. Agora, se a gente vê aqui, existe também uma união da camada basal com a camada da dermis. Essa aqui é uma papila, uma protuberânciazinha da dermis. Essa união epidérmico-dérmica é feita pelos hemidesmossomas. É bom ressaltar porque por aí cai na prova. Então tá. Qual que vai ser a diferença entre uma célula basal e uma célula da capa córnea? A gente precisa entender isso. As células da camada basal, que são esse amarelinho mais escuro aqui na parte de baixo, elas vão ser células nucleadas, como a gente pode ver aqui, e vão ser células sem grânulos. A função dela é ter mitose acelerada. A gente está trocando de pele constantemente, então a função dessas células, desses queratinocitos da camada basal, é a mitose acelerada. Então sofrem mitose de uma forma muito rápida, muito gradual. Já as células da camada espinhosa, ou extrato espinhoso, que também é conhecida como células de Malpighi, elas vão ser conhecidas como camada espinhosa pelo fato de aqui nessa célula não está muito bem, nessa imagem não está muito bem explicativo, mas elas são conhecidas como camada espinhosa porque elas têm espículas. Elas têm como se fossem espinhos que são sobressaltados pelos desmossomas. Então por isso que ela é chamada de camada espinhosa, porque elas têm espinhos
que vão estar fortemente aderidos. Então essa função dela é de estar fortemente aderido. E como você vê também, o núcleo dela vai começando a desaparecer. Ainda não desapareceu na camada espinhosa. Na camada granulosa, aqui vem a questão mais importante. A camada granulosa dos queratinocitos, ela vai estar contendo grânulos. Por isso se chama camada granulosa. Em sua parte citoplasmática vai estar cheia de grânulos. Grânulos que foram deposições de células de melanocitos, que depositam grânulos de melanina. Beleza? A partir daqui a gente começa a ver um pouco da coloração da pele. Então, e você vê que o núcleo já está quase desaparecido. A camada lúcida, que na verdade só se encontra na palma das mãos e nas plantas do pé, nós vamos dar uma borrada e esquecer um pouquinho dela nesse vídeo e passar direto para o estrato córnea. O estrato córnea tem uma função muito importante, já que ela já não tem núcleos, essa é uma característica importante dela, é uma célula anucleada, porém ela tem junções de coesão muito forte. Esses queratinocitos da camada córnea têm uma coesão muito forte, que é essa importante barreira que impede a aderência, a entrada do quê? De bactérias, a entrada de qualquer outro micro-organismo que queira penetrar aqui na nossa pele. Então essa é a proteção que ela vai estar dando para a gente. Interessante ressaltar também que elas são células mortas, são células anucleadas. Elas só estão esperando para ser descamada. Quando você está dormindo, descama. Quando você está tomando banho, descama. Então é importante você ressaltar isso, que são células mortas esperando ser descamadas, mas que estão aí tendo uma importância fundamental na proteção contra os micro-organismos. Vamos ver o que mais? Vamos lá. Então tá. Os melanocitos. Com certeza você já ouviu falar de melanina. Melanina da cor da pele através da melanina. Então é importante ressaltar que os melanocitos são as células que vão gerar a coloração da sua pele. Como é que eles vão fazer isso? É um processo muito interessante. Eu gostaria de mostrar. Esse aqui é o nosso melanocito. Esse daqui mais marronzinho, tá bom? Ele é bem coloreado. Por que ele é tão coloreado? Porque ele vai produzir a melanina. Existem fatores estimulantes que estimulam este melanocito a produzir a melanina. Como que ele vai produzir? É aí que vai entrar a questão mais importante. Se você vê, os melanocitos eles têm essas espículas. Vocês conseguem ver? Esse melanocito tem essas espículas. E essas espículas, geralmente, um melanocito vai dar espículas para 36 queratinocitos. Entendeu? Um melanocito dá 36 espículas para queratinocitos. E no final dessas espículas, quando o melanocito ser excitado, ele vai produzir melanossomas, que são como vesículas que contêm melanina dentro. Essas vesículas vão viajar até chegar principalmente a camada granulosa e vão começar a depositar esses melanossomas, que são vesículas cheias de melanina, e essa melanina vai entrar ali. E aí você para pensar, qual é a função? Por que é tão importante ter melanina? A melanina ela serve como uma forma de barreira, como se fosse um guarda-sol. Ela protege a nossa pele contra a excessiva radiação ultravioleta. Mas aí a gente tem que lembrar que isso daqui é como se fosse uma proteção filtrativa. Ela vai deixar passar um pouquinho para você poder produzir vitamina D, como a gente falou na aula anterior, porque a produção de vitamina D vai ser estimulada pelos raios ultravioletas da luz solar, porém, ela não vai permitir que entre demais radiação UV, radiação ultravioleta, para que não se torne uma forma maléfica para a sua pele, entendeu? Então essa é a função dos melanocitos. E como que ele vai ser estimulado? Existem vários fatores que estimulam. A própria radiação ultravioleta vai estimular. Por isso que quando você está no sol, por um período prolongado de tempo, os melanocitos falam assim, poxa, está entrando demais sol aqui. Vamos produzir mais que melanina para absorver mais essa radiação UV e não permitir o passo da radiação. Por isso que você fica mais bronzeadinho. Pega uma corzinha, então os melanocitos dão a cor à pele. É importante ressaltar essa questão. A cor da pele através dos melanocitos pela melanina. Beleza? Outra coisa importante ressaltar. Além da radiação UV, quem mais vai estimular os melanocitos? A tiroxinasa.
MSH, que é aquele hormôniozinho que quase ninguém comenta no hipotálamo. Lembra que eu falei no nosso vídeo de hipotálamo? O MSH é hormônio estimulante de melanocitos. Quase ninguém comenta sobre ele, mas o hipotálamo produz esse hormônio, né? Ele estimula a produção desse hormônio. E existem outros fatores que vão estimular também, vão excitar os melanocitos a produzir também melanina. Mas aí estão os mais importantes: MSH, tiroxinasa e a radiação UV. Tá ok, moçada? Vamos lá. E aí a gente passaria para nossa terceira, mais bem falando, nossa terceira célula aqui da camada epidermis. Quem é essa terceira célula? São as células de Langerhans. Para a gente entender bem a célula de Langerhans, primeiro foca que ela é uma célula do sistema imunitário. Ela é uma célula imune. Ela é uma célula apresentadora. Se a gente botar aqui num contexto, basicamente é o seguinte: a célula de Langerhans é aquela pessoa popularzinha, aquele garotinho popularzinho no colégio. Chega, por exemplo, um micro-organismo invasor, que é aquele menininho chato novo que chegou lá no colégio, que vai ser o antígeno. Esse vai ser o antígeno, vai ser aquele menininho chato, briguento, que quer bater em todo mundo. E aí, a célula de Langerhans, que é popularzinha, sempre tem um amiguinho, que é um amiguinho forte. Ele não sabe muito bem o que faz, nem nada, mas ele vai ser amigo de quem? Do linfocito T. O linfocito T é aquele amiguinho dele no colégio que vai pegar o micro-organismo e acabar com ele, vai pegar o antígeno e acabar com ele. Então ele é uma célula nada mais nada menos que apresentadora. Chega o micro-organismo, a célula de Langerhans vai falar assim, ó, pam, esse micro-organismo, esse antígeno aqui não devia estar aqui. Ele chama o linfocito T e aí o linfocito T é quem combate. Ele é só uma célula apresentadora que também está na nossa camada epidérmica. Tá joia? Vamos lá. Aqui a gente consegue visualizar algumas células de Langerhans, né, na nossa histologia. Importante ressaltar que ele tem um citoplasma bem clarinho, mas quando você faz a coloração, ele vai ficar escurinho, que vai ser mais fácil da gente ver, tá bom? E as células de Merkel, que são as células mais superficiais, existem várias células. Quando a gente falar de dermis, a gente vai estar mencionando de células termorreceptoras, receptoras de dor, receptoras de pressão forte. Mas essas células de Merkel, que é a única célula do nosso sistema nervoso, a nossa única terminação nervosa que chega até a epidermis, ela vai ser do recepção fina, uma recepção fina do contato da mecanopressão. Se você fizer uma pressãozinha bem suave aqui na pele, você faz uma pressãozinha bem suave, quem está sentindo vai ser a célula de Merkel, não as células da dermis, porque ela está bem próxima à sua epidermis, à sua camada córnea. Então ela vai ser aquela percepção mais fininha, aquele rosado bem superficial na sua pele, é ela que vai ter essa recepção. Então, só para recapitular aqui de maneira rápida, a gente tem estrato basal ou camada basal, camada espinhosa, granulosa e estrato córnea ou camada córnea. Além de termos os melanocitos, né, que fazem suas espiculações para jogar as melaninas, né? Aqui não tem a célula de Langerhans, mas lembra da célula de Langerhans, e as células de Merkel vão estar na nossa camada epidérmica. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado e é isso aí.